Olá pessoal, olha só, lá no site tem um quiz de fisiologia humana agora para você testar o seu conhecimento. São mais de 100 questões de diversas áreas da fisiologia, dos diversos segmentos da fisiologia, fisiologia endócrina, neurofisiologia, fisiologia cardiovascular, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, basta você ir lá e fazer o seu quiz, teste seu conhecimento, beleza? Grande abraço, vamos continuar a aula. Bom, nós vimos que a água se move livremente entre os compartimentos do corpo. No entanto, o que ocorre com os outros componentes? Bom, esses componentes se movem livremente dentro de um compartimento do corpo. No entanto, a troca entre compartimentos intra e extracelular é restringida pela membrana, uma vez que as membranas são seletivamente permeáveis, o que significa que algumas partículas ou moléculas podem atravessá-la, enquanto outras não. Se uma membrana permite que uma substância a atravesse, ela é dita permeável a determinadas substâncias, como por exemplo o oxigênio, o dióxido de carbono e moléculas lipofílicas, ou seja, que possuem afinidade por lipídios. Se uma membrana não permite que uma substância a passe ou a atravesse, ela é dita impermeável a determinadas substâncias, como por exemplo hidrogênio, sódio, bicarbonato, potássio, cálcio, cloro e magnésio. Ou seja, percebe que são todos íons ou moléculas que possuem carga elétrica, que estão carregadas, portanto são partículas ou moléculas polares. Desse modo, são substâncias com alto grau de hidratação, ou seja, hidrofílicas, mais afinidades pela água, o que as impedem de penetrar por meio das camadas hidrocarbonadas da bicamada lipídica. Sendo assim, nós podemos dizer que a permeabilidade que uma substância tem, ou a capacidade que uma substância tem para atravessar a membrana plasmática, é influenciada pelas suas propriedades moleculares. E isso inclui tamanho da molécula e a hidrofobicidade da molécula. Sendo assim, quanto menores e mais hidrofóbicas, maior é a possibilidade que as moléculas têm para atravessar a membrana. Ou seja, quanto menor o tamanho e maior a solubilidade em lipídios, maior é a permeabilidade ou possibilidade que as moléculas possuem para atravessar a membrana. Bom, as moléculas que são muito pequenas e aquelas que são solúveis em lipídios podem atravessar diretamente através da bicamada lipídica, uma vez que elas são pequenas o suficiente para passar entre os espaços das cadeias hidrocarbonadas da bicamada, assim como possuem afinidade por essas moléculas que compõem a camada ou bicamada lipídica. Enquanto que moléculas maiores e que não possuem afinidade por lipídios, portanto lipofóbicas, não entram ou saem da célula a menos que se tenha canais ou proteínas transmembrana específicas, como as proteínas canal e as proteínas transportadoras. Moléculas lipofóbicas muito grandes só conseguem entrar ou deixar a célula por meio do transporte vesicular da endocitose ou da exocitose.
Nós podemos classificar o modo como as partículas atravessam a membrana plasmática de dois modos. Um que não requer uma fonte externa de energia, chamado de transporte passivo, que usa apenas energia potencial armazenada nos gradientes de concentração, onde as partículas se movem do meio de maior concentração em direção ao meio menos concentrado. E esse tipo de transporte passivo pode ser classificado em difusão simples, onde o transporte é realizado na própria bicamada lipídica, ou em difusão facilitada, que é auxiliada pelas proteínas transmembrana, tanto a proteína canal quanto as proteínas transportadoras. E a outra forma de transporte é o transporte ativo, que requer uma fonte externa de energia, geralmente derivada da hidrólise das moléculas de ATP ou lise das moléculas de ATP, onde geralmente esse tipo de transporte está relacionado ao movimento das moléculas contrário ao seu gradiente de concentração, portanto da região onde estão menos concentradas em direção à região onde estão mais concentradas, portanto morro acima, vamos assim dizer. Bom, vamos estudar melhor o que é a difusão. Difusão é um termo que deriva do latim diffusiones, que está relacionado à propagação, ao ato de se espalhar, de se desagregar. Na fisiologia, quando nos referimos à difusão, estamos falando da passagem de uma substância através de uma membrana celular e da parede dos capilares, ou seja, a passagem de determinadas substâncias de um meio para o outro. Vamos observar o seguinte exemplo. Imagine que nós temos um frasco, um recipiente, e nesse recipiente há uma certa quantidade de água. Agora imagine que nós vamos depositar uma gota de água uma gota de tinta nessa massa de água. Gradativamente nós iremos perceber que as partículas dessa gota de tinta irão se espalhar pelo meio, de modo que a coloração da água irá ficar uniforme e aquela gota original irá desaparecer. Essa coloração uniforme da água indica que as partículas de tinta se distribuíram por toda a massa de água acessível, ou seja, essas partículas se difundiram. Nós podemos dizer então que a difusão é um processo passivo, pois depende da energia inerente das moléculas ou das partículas, assim como depende da energia potencial armazenada em gradientes de concentração, ou seja, é preciso ter uma diferença entre os gradientes de concentração, onde as partículas se movem do local onde estão mais concentradas em direção ao local ou à região onde estão menos concentradas, sendo assim do interior da gota em direção a todo o restante do líquido ou massa de água. Nesse estágio onde a coloração encontra-se uniforme em todo o líquido, nós dizemos que ocorreu um equilíbrio dinâmico, o que significa que a concentração se igualou em todo o sistema. No entanto, se nós aumentarmos a resolução para enxergar as partículas de tinta, nós iremos perceber que essas partículas
continuam em movimento, sendo assim, não há repouso dos átomos e moléculas. Eles continuam se movimentando o tempo todo. No entanto, para cada molécula que sai da sua região, uma outra logo ocupa o seu espaço. De modo que os espaços estão sendo o tempo todo preenchidos por uma partícula. Essas partículas só deixam de se mover no zero absoluto de temperatura, no caso, quando todo o líquido estivesse congelado. Um outro conceito importante para a gente mencionar é o conceito de entropia, que trata-se de uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema, ou mede a desordem de um sistema. Nos respectivos exemplos, nós podemos observar que a entropia é dependente da temperatura do sistema. Sendo assim, quanto mais baixa é a temperatura, maior o grau de organização do sistema. E quanto maior é a temperatura, maior o grau de desorganização, assim como mais rápido também é o movimento molecular. Nós podemos assim dizer que a difusão, ou seja, a propagação de partículas, é diretamente relacionada à temperatura. Altas temperaturas, mais movimento e mais rápido. Baixas temperaturas, pouco movimento ou ausência de movimento. No entanto, mudanças de temperatura não afetam a taxa de difusão em seres humanos, uma vez que nós mantemos uma temperatura corporal relativamente constante, exceto em mudanças bruscas de temperatura. Um outro conceito importante é em relação ao movimento browniano, também chamado de random walk. Esse conceito foi explicado por Albert Einstein em sua tese de doutorado. Ele se referia ao movimento irregular de pequenas partículas que era causado por choques nas moléculas do fluido. Sendo assim, o movimento solitário de uma única partícula é aleatório, ou seja, é irregular, de modo que uma única molécula ou partícula irá se chocar várias vezes com outras partículas, mudando assim o seu percurso ou seu trajeto. Vamos observar no exemplo abaixo. Temos, portanto, uma partícula em uma determinada solução e sabemos então que essa partícula possui um movimento cinético inerente dela. Sendo assim, ela não está estacionada, ela está em constante movimento. No entanto, esse movimento não ocorre em linha reta, uma vez que essa partícula pode se chocar com outras moléculas de água ou também de outras partículas presentes no fluido e então ir mudando a sua direção. Uma hora choca-se com uma molécula, outra hora choca-se com outra, desenhando então um movimento aleatório e irregular. Sendo assim, o número de choques também influencia na taxa de difusão. Além disso, esse movimento browniano fica mais intenso quando se reduz a viscosidade do fluido, quando o tamanho da partícula é menor ou maior e quando a temperatura se eleva. Além disso, a taxa de difusão é inversamente proporcional ao peso molecular ou tamanho da partícula, ou tamanho da molécula. Bom, vamos observar o seguinte exemplo. Temos então um recipiente
com uma certa quantidade de gel nutriente, ou seja, essa parte com coloração mais acinzentada. E temos duas amostras com mesma concentração que foram colocadas sobre esse gel. Uma amostra de iodeto de potássio com peso molecular de 166 e outra de vermelho Congo com peso molecular de 697. Sendo assim, as moléculas de vermelho Congo são maiores e mais pesadas. No tempo zero, nós podemos observar que a quantidade dessas duas moléculas, ou desses dois compostos, são as mesmas. Após um determinado tempo, nós podemos observar que as partículas de iodeto de potássio se difundiram mais do que as partículas de vermelho Congo, o que pode explicar ou explica que partículas maiores e mais pesadas se difundem mais lentamente. Um outro ponto importante para a gente chamar a atenção é que os íons não se movem por difusão, uma vez que, além do gradiente de concentração, o movimento de íons é influenciado também por gradientes elétricos, o que é chamado de gradiente eletroquímico. Bom, o que isso significa? Sabemos então que a difusão é um processo aleatório de dispersão, onde as partículas se movem do local de maior concentração em direção ao local de menor concentração. No entanto, o movimento de íons não é só influenciado pelo gradiente de concentração, ele também é influenciado pelo gradiente elétrico ou diferença de potencial elétrico, uma vez que cargas similares sofrem repulsão, portanto se afastam, e cargas opostas se atraem. Sendo assim, quanto maior for a presença e maior for a concentração de moléculas com mesma carga, maior é a força de repulsão entre essas moléculas, o que direciona uma difusão ou impulsiona uma difusão em direção aonde esse potencial eletroquímico é menor. Sendo assim, os íons se movem devido a uma combinação de gradiente de concentração e gradiente químico, ou seja, o gradiente eletroquímico. Bom, como já mencionado anteriormente, as moléculas lipofílicas possuem uma capacidade de atravessar a membrana por difusão simples de forma mais fácil. Temos na imagem abaixo uma demonstração da permeabilidade relativa da membrana celular. São exemplos de moléculas que atravessam a bicamada lipídica os gases oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Esses atravessam por difusão simples, assim como o etanol. Água, glicerol, ureia e amônia possuem uma permeabilidade relativa, enquanto os açúcares, glicose, frutose, sacarose, são impermeáveis, necessitam, portanto, de um transportador específico, assim como os íons hidrogênio, sódio, bicarbonato, potássio, cálcio, cloro e magnésio. E também os aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos.
Portanto, esses 3 grupos precisam de transportadores específicos. Eles não se difundem por difusão simples. Além das propriedades moleculares das partículas, a taxa de difusão da membrana é influenciada, como nós já vimos em aulas anteriores, pela concentração de colesterol na bicamada lipídica, uma vez que essas moléculas ocupam os espaços entre as caudas hidrocarbonadas, de modo a impedir a passagem de pequenas moléculas, como por exemplo a água. Sendo assim, quanto maior a quantidade de colesterol, menor é a difusão de pequenas moléculas através da membrana celular. Além disso, a taxa de difusão através da membrana celular é diretamente proporcional à área de superfície da membrana ou à área de superfície onde vai ocorrer a difusão. Por exemplo, quanto maior a área de superfície disponível nos alvéolos pulmonares, maior é a difusão e mais eficiente é a difusão de oxigênio para os capilares alveolares. No entanto, se esses alvéolos estão lesionados, consequentemente, menor será essa taxa de difusão, ou mais ineficiente será essa difusão. E a taxa de difusão pode ser calculada por uma forma modificada da primeira lei de difusão, ou primeira lei de Fick, que diz que a taxa de difusão é igual à área de superfície e o coeficiente de permeabilidade multiplicado pela concentração de determinada substância no meio extracelular, subtraído pela concentração da mesma substância no meio intracelular, ou seja, a diferença entre o meio extra e o intracelular. A permeabilidade da membrana depende de 3 parâmetros: o coeficiente de difusão, a espessura da membrana e principalmente o coeficiente de partição. Mas o que é esse coeficiente de partição? Bom, o coeficiente de partição, Kp, é a medida da lipofilicidade de uma substância ou de uma molécula. Ela é tradicionalmente determinada pelo método Shake-Flash. Vamos observar o seguinte exemplo. Imagine então que nós temos um recipiente e nesse recipiente nós colocamos uma certa quantidade de água. Nessa água nós iremos acrescentar uma certa quantidade de uma determinada molécula ou de uma substância. No seguinte exemplo, há pelo menos 12 moléculas. Numa segunda etapa, iremos acrescentar uma certa quantidade de octanol. Trata-se de uma substância orgânica semelhante aos fosfolipídios da membrana celular. Após um determinado tempo, nós iremos verificar se as substâncias que estavam no meio, na água, no interior da água, se moveram em direção ao octanol. Nesse exemplo, nós podemos observar que 9 moléculas se moveram para o octanol. Nós temos agora uma diferença de concentração do meio aquoso para, teoricamente, a membrana celular.
Nós podemos então calcular agora por meio da seguinte equação, onde a quantidade de composto presente no meio orgânico, portanto octanol, dividido pela quantidade presente no meio aquoso, temos assim 9 dividido por 3 é igual a 3, onde log de 3 é igual a 0,47. Vamos agora a um segundo exemplo. Mesmos compostos, octanol e meio aquoso. No entanto, após um determinado tempo, apenas 2 moléculas se moveram para o octanol. Sendo assim, 2 dividido por 10 é igual a 0,2, onde log de 0,2 é igual a menos 69. Agora, como interpretar esses números? Quanto mais negativo for o valor, mais hidrofílica é a substância. Quanto mais positivo for o valor, mais lipofílica é a substância. Portanto, mais permeável à membrana celular. Geralmente, uma lipofilicidade é considerada ótima quando esses valores encontram-se entre 1 e 3. Então, nos nossos exemplos, a figura A corresponde a uma substância lipofílica e a substância B a uma substância hidrofílica. Bom, vamos agora falar a respeito das proteínas de transporte, as proteínas transmembrana. Vamos iniciar pelas proteínas canal. Essas proteínas formam poros contínuos que atravessam a membrana celular, atravessam a bicamada lipídica, né? Quando abertos, esses poros permitem a passagem de substâncias específicas e, portanto, são nomeadas de acordo com a substância a qual elas são permissivas. De modo que a seletividade do canal é determinada pelo diâmetro do canal, assim como pela carga elétrica dos aminoácidos que revestem o interior do canal. Bom, vamos observar essas proteínas canal através de um plano superior. Elas geralmente são constituídas por vários monômeros que atravessam integralmente a bicamada lipídica. No seguinte exemplo, temos uma proteína canal constituída por 5 monômeros, portanto, um pentâmero. Essas proteínas então se agregam de modo a formar um poro, de modo que a substância que passa no interior do poro irá, portanto, depender do diâmetro ou do tamanho desse poro, assim como da carga elétrica dos aminoácidos que constituem o interior do poro. No respectivo exemplo, os aminoácidos que constituem o interior do poro possuem polaridade negativa. Sendo assim, cargas opostas ao interior do canal são atraídas de modo a permitir a passagem desses íons, enquanto cargas similares são repelidas e não entram no interior do poro. Além disso, as proteínas canal podem permanecer abertas ou fechadas, desse modo controlando o fluxo
no interior do poro. Os canais que passam a maior parte do tempo abertos são também denominados de canais de vazamento, ou simplesmente canais abertos, permitindo que os íons movam-se de um lado para o outro sem muita regulação. Um exemplo desses canais são as aquaporinas, que estão abertas continuamente, permitindo o fluxo de água. No entanto, existem também os canais fechados, que possuem, portanto, um portão em sua face citosólica ou muitas vezes até mesmo no meio do poro. Esses canais que possuem portão, eles passam boa parte do tempo fechados, regulando dessa forma o fluxo iônico no interior do canal, impedindo assim a difusão de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Quando esses canais são então abertos, eles permitem então o fluxo iônico através do canal para o interior ou para o exterior da célula. Bom, mas como esses canais são regulados? Quem controla a abertura desses canais? Eles podem ser controlados de 3 formas: por estímulos químicos vindos do interior ou do exterior das células, portanto, mensageiros químicos ou sinais químicos extra ou intracelulares, por sinais elétricos, portanto, dependentes de voltagem, sendo assim abrindo ou fechando quando o estado elétrico da célula muda, ou por sinais ou estímulos mecânicos, quando há uma compressão ou uma tração desses canais, gerando uma alteração conformacional que abre o portão. Por esses sinais mecânicos entendem também os sinais, ou todos os sinais físicos, na verdade, como por exemplo, também aumento ou alteração de temperatura ou pressão. Bom, as proteínas carreadoras mudam a sua conformação para transportar as moléculas, de modo que sempre uma de suas faces estarão abertas para o meio, enquanto a outra estará fechada. Essas proteínas possuem sítios de ligação específicos para determinadas moléculas, que então se ligam no interior dessas proteínas, que as transferem de um lado para o outro. O transporte por meio dessas proteínas pode ser classificado em 3 tipos. Quando transferem um único tipo de soluto, elas são chamadas de uniporte. Ou melhor, o tipo de transporte é chamado de uniporte. Sendo assim, porta um único tipo de molécula. Uniporte. Uma proteína que transporta mais de um tipo de molécula é denominada de cotransportadora, e esse transporte pode ser diferenciado em simporte, quando as moléculas se movem na mesma direção, ou antiporte, quando o transporte ocorre em direções opostas, enquanto uma entra, outra sai. O transporte das proteínas carreadoras pode ser classificado então em transporte facilitado, que é um tipo de transporte passivo, ou transporte ativo, que é um tipo de transporte que requer energia de uma fonte externa. A glicose é um tipo de transporte facilitado, mediado por uma proteína carreadora, onde um gradiente de concentração
favorece o movimento da glicose em direção ao meio menos concentrado, onde esse transporte é realizado pela GLUT, transportador de glucose do inglês, onde teoricamente a glicose deveria entrar na célula até que sua concentração se equilibrasse com a do meio extracelular. No entanto, em condições fisiológicas, a célula não pode recusar a glicose. Ela precisa de glicose, é substrato energético para ela. Sendo assim, para absorver mais glicose, é preciso que exista ainda um gradiente, uma diferença entre os gradientes de concentração do meio externo para o interno. Então, para manter uma baixa concentração de glicose no meio interno, a célula utiliza energia do ATP, liberando assim uma molécula de ADP e um fosfato inorgânico, convertendo dessa forma ou fosforilando a molécula em glicose 6-fosfato, que ou entrará na via da glicólise ou será armazenada em forma de glicogênio. Desse modo, a concentração de glicose no líquido intracelular sempre é baixa, o que favorece então o influxo ou o movimento de glicose para o interior das células. E qual a diferença entre o transporte ativo? Bom, como nós vimos anteriormente, o transporte ativo requer fonte externa de energia para bombear, geralmente contrariamente a um gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico, as suas substâncias. Sendo assim, o transporte ativo pode ser ainda diferenciado em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. No transporte ativo primário, muitos transportadores são também chamados de ATPases. São, portanto, proteínas com propriedades enzimáticas que lisam ou utilizam o substrato energético do ATP, o convertendo em ADP mais um fosfato inorgânico, cujo a energia liberada da quebra das ligações de fosfato é usada para bombear os íons ou as moléculas do interior para o exterior da célula, contrariamente a seus gradientes de concentração. No seguinte exemplo, temos uma bomba sódio-potássio ATPase, responsável justamente por manter uma diferença entre os gradientes eletroquímicos do exterior e o interior da célula. Esses transportadores transferem 3 íons de sódio para o exterior, enquanto transferem 2 íons de potássio para o interior da célula. Essa é a quantidade ou estequiometria para cada molécula de ATP que é quebrada. No transporte ativo secundário, utiliza-se energia cinética de uma molécula que se move a favor do seu gradiente de concentração para empurrar outra molécula contra o seu gradiente de concentração. Bom, como assim? O movimento de sódio para o interior da célula é a favor do seu gradiente eletroquímico. E a energia cinética derivada desse movimento é utilizada para transportar um segundo soluto contrário ao seu gradiente de concentração. Ah, mas Pedro, a glicose também não vai estar mais concentrada no meio extracelular? Então, teoricamente, ela teria que entrar na célula. Teoricamente, sim.
No entanto, nós estamos falando de alguns tecidos especiais, como por exemplo, os túbulos renais, onde a concentração de glicose é menor no lúmen do túbulo renal. Portanto, ela não poderia se mover para o interior da célula devido ao não favorecimento do seu gradiente de concentração. No entanto, para não desperdiçar glicose, o cotransportador sódio-glicose ativo secundário usa a energia derivada do movimento de sódio para o meio intracelular para mover também as moléculas de glicose, dessa forma não desperdiçando glicose. Enquanto isso, bombas sódio-potássio ATPase presentes nas membranas basolaterais das células do túbulo renal transferem sódio novamente para o meio extracelular, mantendo deste modo uma homeostase ou um equilíbrio do sódio no meio intracelular. Bom, existem 3 classes de bombas que são dirigidas por ATP. Essas bombas são frequentemente chamadas de ATPases. A primeira delas é a bomba tipo P. Esses tipos de transportadores realizam o movimento de cátions: hidrogênio, potássio, sódio e cálcio. Elas são chamadas do tipo P uma vez que se autofosforilam durante o ciclo de bombeamento. As bombas do tipo V e do tipo F são bombas de prótons impulsionadas por ATP. As bombas do tipo V são responsáveis por acidificarem os compartimentos intracelulares. Elas utilizam energia da lise do ATP para bombear prótons, hidrogênio, para o interior de organelas, como por exemplo os lisossomos e vesículas sinápticas. Os transportadores do tipo F catalisam o transporte de prótons de modo reverso, ou seja, ao invés de usarem a hidrólise do ATP para movimentar os prótons, elas usam o movimento dos prótons para sintetizar ATP. São, portanto, assim chamadas de ATP sintases, que é a proteína que está presente na membrana mitocondrial interna. O outro tipo de transportadores são os transportadores ABC ou ABC, o qual constituem uma grande família de transportadores dependentes de ATP. Eles bombeiam vários tipos de substâncias, desde aminoácidos, proteínas, peptídeos, íons metálicos, compostos hidrofóbicos e incluindo até mesmo fármacos. Um tipo de transportador muito conhecido do tipo ABC em humanos é o MDR1, transportador de múltiplos fármacos. Esses tipos de transportadores MDR estão presentes em níveis elevados em células cancerígenas, tornando essas células resistentes a uma variedade de fármacos usados nas quimioterapias ou fármacos anticancerígenos, uma vez que elas são capazes de eliminar esses fármacos do interior da célula.